que faz muito tempo que ele não ouve essa palavra, irmão, né? Tipo assim, ele não sabe o que é, tipo, é, uma internet, vamos falar. Ele não sabe, ele nunca ouviu isso. Então é difícil ele falar internet. O irmão tá entendendo o que eu quero dizer? Ele não conhece as palavras mais. As novas piorou. As velhas nunca ouve, não tá ouvindo também, então Faz muito tempo que não ouve, né? é complicado, né? Na verdade, isso é o aprendizado. Como a Isso. palavra internet não existiu Na época na dele. época do aprendizado dele, Uhum. ele não conhece ela perfeitamente. Isso é um exemplo que eu tô dando, então tem várias, Mas né? foi um exemplo perfeito, Uhum. um exemplo muito bom de entendimento das palavras. Se ele não conhece ela, então ela não está armazenada na memória de longo prazo Isso. dele. Isso. Ele perdeu a audição. Uhum. Você vai falar, não vai sintonizar de jeito nenhum. Uhum. A única forma realmente é amplificando o som para que ele passe a conhecer essa palavra e armazenar ela na memória. Uhum. E aí quando você repete ela, ele busca lá, né? Demora, tem um delay. É isso, que eu tem uma sinto isso. demorinha. Até voltar e retornar para ele, né? Sim. E dele passar para nós, demora. Demora um pouco. Mas ainda assim, não, sem dúvida vai acontecer uma melhoria. Assim. Mas não dá para colocar para ele pequenininho, não. Não, irmão. Não. Ai, só isso que eu fico triste. É. Porque eu. É muito grande. Fraquinho, minúsculo, não funciona. Mas esse aí não vai machucar o ouvido dele, porque é o que ele Não. reclama muito é do outro, que o outro machucava, a posição, né, junto do outro. A parte que encaixa na orelha fica dependendo muito do profissional, do cuidado do profissional. Uhum. Se ele prestar atenção, ele consegue fazer uma adaptação sem ficar dolorido a orelha, sem machucar. Então, irmão, é assim, ele, por ser essa parte dele, fica muito deitado. Uhum. O irmão aconselha ele colocar de manhã, a hora que ele acordar, por exemplo, ele acorda 10 horas. Sim. Ele acorda até mais tarde, mas vamos por 10 horas. Aí ele levanta, vai lá, escova os dentes, come, eu coloco esse aparelho nele. Aí ele almoça, tipo meio-dia, meio-dia e pouco. Aí ele vai deitar. E vai acordar lá para 5 horas. Eu deixo esse aparelho na orelha dele? Ou o irmão acha que porque ele vai escutar, ele não vai ficar querendo ficar deitado? Se alguém comunicar com ele durante o dia. Porque ele vai deitar porque ninguém conversa com ele. A minha mãe não tem paciência. Eu trabalho. Meus irmãos aparecem lá de vez em quando. Nem comento, nem chama ele, porque meu pai não escuta, eu nem vou lá falar com ele. Esse daqui ainda dá uma atençãozinha. E consegue passar bastante coisa para ele. Então, Além de mim. Então, daí isso que eu queria ver com o irmão. E que o irmão me. O que eu acho disso? Isso. A questão de quando ele estiver tirando um cochilo durante o dia, se ele não for realmente deitar para dormir, de colocar um pijama para dormir, aí realmente deve tirar. Mas se ele não for fazer isso, for tirar um cochilo, deixa o aparelho lá. Como não? Não tem necessidade de tirar. Deixa ele vai tirar um cochilo, ele pode ouvir algum barulho de alguém chamando, Isso, alguém batendo alguma coisa, ele está Uhum. ativo. Uhum. Agora, tirar e deixar ele lá inerte totalmente não é um bom negócio. Uhum. Ele tem que ser colocado, inserido de volta A sociedade, no fluxo do. Exatamente, no meio da conversa de todo mundo. Com dificuldade, mas vai conversando, que ele vai conseguir entender. Uhum. Não escuta mais, tadinho, ele vai na igreja, não escuta a palavra, que ele tem muito sentimento disso. Senta no primeiro banco, mas não escuta. Esse nível de perda, não. Impossível ele conseguir ouvir. Ele fala que não escuta mesmo, não escuta. Não consegue. E vira um mistureiro dos hinos também, ele reclama. Não consegue. É muito baixo. Se fosse mais leve a perda, se os sons graves estivessem melhor, o que é o som grave? 250, 500, 1000, essas três. Se essas três frequências estivessem próximo do 25, ele dava para colocar o menor aparelho que tem. Mesmo que as outras 7, são 8 frequências. Mesmo que as outras 5 estivessem lá embaixo, se as 3 primeiras estivessem próximo do 25, dava para colocar um aparelho muito pequeno. Porque essas primeiras frequências é o que existe na nossa conversa, no som ambiente. Ninguém fala tão fino que alcança 6.000, 8.000. Então as pessoas falam nas frequências de 250 até 4.000, que é som grave, médio e um pouco agudo. Então
fala espontânea de todo mundo é nessa faixa de frequência. Uhum. Mas vai Vai funcionar. ficar. Tá, mais uma perguntinha. Ah, não sei se é a hora ainda, que nem fiz o aparelho. Pode fazer. A durabilidade desse aparelho. Todos os aparelhos, qualquer profissional que venda um aparelho, ele tem que falar que dura de 4 a 5 anos. Qualquer aparelho. Tá vendo, Juninho? Porém, tem aparelho que dura mais, de Ah, acordo com o cuidado, com o jeito de lidar, não deixar com umidade, sempre trazer para na a hora, empresa. então não pode tomar banho com ele. Isso é uma Pode. coisa que nós temos que cuidar. Pode nem ver. Isso, tá vendo, Juninho? Ainda que tenha aparelho, ele tem uma certa resistência. Não é tão frágil Por assim. causa da chuva também, você pegou uma chuva, né? A chuva, se tiver de guarda-chuva, ok. Se for uma pessoa ágil, ela tá lá com o aparelho na orelha, correu, já não tem problema. Mas nenhuma empresa vai falar que é liberado, viu? Tá. Vamos falar Não, que isso aí. não. Que vai É ver. capaz de falar, ó, chuviscou, tira o aparelho. Ótimo. Não, Mas não é ele bem não vai assim. também, nem ele nem vai Não vai, não vai. nessa parte. O cuidado é o banheiro. Ah, só do banho. Do banho. Antes Tá de bom, tudo, irmão? O irmão quer falar mais alguma coisa? Querem perguntar alguma coisa, gente? Pra mim tá bom. Tá bom assim? Deus Aí lá a abençoe. gente fala Nós mais. fala mais.